foi publicada a Lei 14.151 de 2021. O que essa lei fala? Essa lei foi o terror dos produtores rurais. No agronegócio, gente, isso aqui é muito problemático. Por quê? Essa lei só tem 2 artigos. O artigo 1º fala que durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial sem prejuízo de sua remuneração. Ela fala isso. E aí ela fala no parágrafo único, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. No trabalho rural, gente, a maioria das atividades a gente não consegue flexibilizar. Eu não tenho outra atividade para essa gestante fazer na casa dela, sem ela estar lá. É igual eu tô falando para vocês, por exemplo, no nosso caso, a gente contrata as funcionárias, muitas mulheres, para classificação do alho. Ela pega o alho, limpa o alho e separa. Ah, esse aqui é o 7, esse aqui é o 6, esse aqui é o 5. Separa de acordo com o tamanho de cada alho. É um trabalho que é impossível eu fazer ele remoto. Como que eu vou fazer esse trabalho de casa? Não tem como. E no agronegócio, a gente quase não tem atividades que são possíveis ser feitas à distância. Então aí começa esse problema. Todo mundo, os produtores rurais ficaram indignados. Eu recebi várias mensagens. Eu recebi uma mensagem da produtora que falou: olha, a gente tinha aqui em Brasília, tinha que fazer alguma coisa, porque não tem lógica, a gente não consegue aplicar isso. Como que a gente vai fazer com essa lei? Eu não tenho trabalho, não tem como a funcionária ir para o teletrabalho no agronegócio. Isso não é possível. E aí vem a questão. O que eu posso fazer como alternativa? Ou essa gestante, porque já que não dá para ela ficar trabalhando de casa, porque eu não tenho trabalho para ela, então quer dizer que eu tenho que pagar ela em casa sem fazer nada? O que é uma alternativa que você pode fazer? Tem tanto a questão do banco de horas e do adiantamento de férias, que estão lá na MP 1046, viu, gente? MP 1046. Quem quiser saber mais sobre isso, a gente pode fazer pela MP 1046, banco de horas, computando, então ficar um período aí computando aquelas horas. O que é o problema na prática? Depois eu não vou ter como compensar essas horas, eu não tenho serviço suficiente, principalmente no agronegócio, que geralmente a gente tem contratos determinados. Essa pessoa vai sair antes dela conseguir compensar essas horas. E mesmo a gestante, aí ela vai ficar o período da estabilidade, acabou, vai encerrar o contrato, não vai ter compensado aquelas horas. Outra alternativa, adiantamento de férias. Mesmo aquelas férias que não tiveram o período adquirido completo, e também férias futuras. Ou seja, eu posso adiantar. Ah, já vou adiantar e te dar o seu mês de férias agora. Posso. Mas um mês é muito pouco, né, gente, na prática. Essa gestante vai ter que ficar afastada. A lei não falou, a lei falou que enquanto tiver com essa situação do coronavírus. Não tem uma data específica, não trouxe exceções, a lei não trouxe uma exceção. Ah, quando o trabalho não for possível de forma remota, a gente pode fazer de outra forma. A lei não preveu nenhuma exceção. Ela trouxe esse afastamento para todas as gestantes que forem empregadas. Então, é um grande problema. E aí, no agronegócio, o que é a outra alternativa que a maior parte das pessoas acabou adotando? A suspensão do contrato de trabalho, que está lá na MP 1045. Eu recebi várias perguntas. Posso ou não posso suspender o contrato da gestante? O que você acha, Lohane? Tem risco fazer essa suspensão ou não? Tem gente falando que não pode, tem gente falando que pode. E aí? Gente, a MP 1045 foi expressa. Ela é expressa. O que ela fala? Lá no artigo 13, ela fala: a empregada gestante, inclusive a doméstica, poderá participar do novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, observadas as condições estabelecidas na SMP. Ou seja, ela trouxe de forma expressa a possibilidade da aplicação tanto da redução como da suspensão do contrato para as gestantes também. E ela detalhou qual que é o procedimento caso você vá fazer, por exemplo, a suspensão do contrato da gestante. Nesses casos, por exemplo, para você evitar ter uma gestante afastada em casa, sem você ter alguma atividade que ela possa fazer, você pode fazer a suspensão. Qual que é o procedimento segundo a própria medida provisória 1045, gente? Ocorrido o evento caracterizador do início do benefício do salário maternidade, o que você vai fazer primeiro? Comunicar ao Ministério da Economia. Então, você vai comunicar ao Ministério da Economia e interromper a suspensão do contrato. Por quê? Para ela tirar a licença maternidade. Ela não vai cumprir licença maternidade com o contrato suspenso, gente. A MP foi expressa, específica. Ela ganhou neném, vai ter a licença maternidade? Vai interromper a suspensão do contrato, comunica o Ministério da Economia, interrompe e aí inicia o período da licença maternidade dela. E aí muita gente fala:
Tá bom, e aí o que ela vai receber? Ela vai receber o proporcional ao período da suspensão que ela estava recebendo? Ou ela vai receber na licença maternidade? Quanto que ela vai receber de licença maternidade? A MP 1045 também foi expressa. O que ela fala, gente? O salário maternidade será pago à empregada gestante de forma a considerá-lo como remuneração integral ou como último salário de contribuição, os valores a que ela teria direito sem a aplicação das medidas previstas nessa MP. Ou seja, gente, a base do salário maternidade dela é o salário normal que ela recebia antes de ter o contrato suspenso. Eu vi muita gente com dúvidas sobre isso. Ela vai receber menos? Ela vai receber o mesmo tanto que ela recebia na suspensão? Não, gente, ela vai receber o mesmo salário normal dela durante a licença maternidade. A MP foi expressa, entendeu? Então não tem dúvida sobre isso. A MP trouxe específico lá dentro. Qual que é o problema da aplicação da suspensão, gente, dos contratos de trabalho das gestantes? Na prática. O problema, gente, é que na suspensão do contrato de trabalho, durante a suspensão, são até 4 meses, até 120 dias que pode ser feita a suspensão. Quanto que a pessoa recebe na suspensão? Ela recebe o equivalente ao seguro-desemprego. Gente, só para lembrar, essa suspensão do contrato, quem paga, tem que explicar isso. É importante o cliente entender. Olha, se ele suspender o contrato, durante a suspensão, quem paga é a União. Não é ele que vai pagar. É o governo que vai fazer o pagamento do salário dessa gestante. Só que essa gestante recebe durante a suspensão o equivalente ao seguro-desemprego dela. E o seguro-desemprego não é a remuneração integral do funcionário. É sempre um pouquinho menos. A gente tem as faixas salariais. Então, quem recebe até R$ 1.686,79, você vai multiplicar o salário médio por 0,8, por 80%. Esse é o valor que a pessoa vai receber durante o período da suspensão. Mas o que é o problema? Na nossa lei 14.151 da gestante, que afasta as gestantes, o que ela fala? Que tem que ser afastado sem prejuízo à remuneração. Quando você faz a suspensão do contrato de trabalho, essa gestante está sendo afastada, o contrato dela está sendo suspenso, mas ela não vai receber a remuneração integral, ela recebe o equivalente ao seguro-desemprego. Então, o que parte das pessoas têm entendido? Que para você fazer a suspensão desses contratos das gestantes, você tem que fazer o complemento salarial até inteirar o tanto que ela recebia normalmente. Então, se o governo, vamos supor, se ela recebia 1.600 e ela vai receber agora 1.480, você vai ter que pagar R$120 a mais para ela por mês, para compensar aquela diferença ali que ela não está recebendo, para ela não ter prejuízo ao salário dela. Parte dos colegas tem esse entendimento. Outra parte, gente, e aí tem um problema aqui, porque na MP 1045 não fala nada sobre isso. Suspendeu o contrato? Suspendeu. Ela vai receber o equivalente ao seguro-desemprego. Quando que o empregador tem que fazer ajuda compensatória? Quando ele fatura mais de 4,8 milhões por ano. Se ele faturar mais de 4,8 milhões por ano, ele tem que fazer uma ajuda compensatória de 30% sobre o salário base da pessoa. Não é sobre o seguro-desemprego. 30% sobre o que ela recebia. Então, se ela recebia R$1.000, ele tem que pagar R$300 para ela de ajuda compensatória. 1.000 não, né? O salário agora é 1.100. Se ela recebeu 2.000, ele tem que pagar uma ajuda compensatória para ela de R$600. E quanto que ela vai receber o resto? Os outros 70% do governo. É justamente o benefício que vai ser concedido para ela, vai ser de 70% só. Só que 70% sobre o que ela receberia de seguro-desemprego. Não é sobre o salário. Então, o que a MP fala? O empregador tem que pagar 30% sobre o salário base dela. Mas o governo vai pagar só 70% do que ela receberia de seguro-desemprego. Então, de novo, vai ter uma diferencinha ali, tá vendo? Ela vai receber menos um pouquinho do que era o salário base dela. E aí que entra a dúvida, tá bom, então o empregador ele tem que complementar essa diferença, pagar essa diferença para ela não ter prejuízo na remuneração, e aí a gente garante o cumprimento lá da lei 14.051, só que aí tem uma insegurança jurídica ainda, porque essa ajuda compensatória pela MP 1045, ela tem natureza indenizatória, ela não tem natureza salarial. Gente, eu sei, às vezes isso aqui é um pouco complicado, né? Um pouco técnico, assim, mas é importante saber disso, é importante vocês terem, eu quero que vocês tenham esse lugar aqui, para sempre que vocês estiverem com dúvidas sobre essa questão, como que você calcula, qual que é o prejuízo da gestante, por que as pessoas questionam se pode ou não
não ser feita a suspensão, que dê para você entender por que as pessoas questionam. Ó, não pode ter prejuízo à remuneração, mas o benefício, o bem, que a gente chama, que é o benefício emergencial, ele é equivalente ao seguro-desemprego. Ele não paga tudo. Se o empregador fatura mais do que 4,8 milhões, ele vai pagar 30% de ajuda compensatória, mas o benefício é 70% sobre o seguro-desemprego. Ou seja, de novo, ela não vai receber o tanto que seria do salário normal. Se você faz a ajuda compensatória da diferença para zerar e pagar certinho o salário todo que ela recebia, sem prejuízo da remuneração, essa diferença que você está pagando a mais, pela MP 1045, ela tem natureza indenizatória. Ou seja, de toda forma, ela não vai estar recebendo os reflexos sobre aquela diferença. Então, gera uma discussão aí. Eu posso realmente fazer essa ajuda? Ela vai estar tendo prejuízo de toda forma, porque é indenizatória, não é salarial. Então, por isso que tem esse questionamento, gente. Posso suspender os contratos ou não? Olha, no meu entendimento, isso aqui é o meu entendimento particular. Gente, a MP é específica. Você pode aplicar para gestantes, você pode suspender o contrato das gestantes. A MP fala, quando que eu tenho que dar ajuda compensatória? Quando eu tenho um faturamento de mais de 4,8 milhões por ano. Aí eu tenho que compensar com 30% sobre o salário base da gestante. Não é sobre o salário do seguro-desemprego, viu, gente? Sobre o salário base da gestante. Então, qual que é o meu entendimento? Você pode sim suspender o contrato dessas gestantes. O que tem que ter cuidado? Ah, eu quero aumentar a segurança jurídica? Então, faça o complemento do salário para que essa gestante não tenha nenhum prejuízo. Quer dizer que tá 100% ok, que não tem nenhum risco de nada? Por que tem o risco? Por ter natureza indenizatória. Mas isso aí é uma questão muito assim, muito pontual realmente, entendeu? Então, a maior parte das pessoas, todos que eu atendo que tiveram gestantes, fizeram a suspensão dos contratos. Todos os produtores que eu conheço que têm gestantes fizeram a suspensão dos contratos. Aproveitando também que tá vigente a MP. Gente, a MP só vale por 120 dias. Quem não suspendeu os contratos por agora, daqui a pouco a MP cai e a pessoa não consegue mais suspender. E aí, ela tem que ficar com a gestante afastada